que 30% das internações hospitalares não deveriam ser internadas, não deveriam ser tratadas em hospital, deveriam ser tratados na rede básica, em regime ambulatorial. Na verdade, a gente está jogando dinheiro fora. Saúde, habitação, segurança, emprego determinam quem seremos. Uma espécie de destino de cidadania que começa na escola. Até para saber o que é injustiça social, precisamos de alguém que nos ensine. Eu tenho visitado escolas onde os professores me dizem que estão com medo dos alunos, estão com medo dos criminosos dentro da escola. Como é que um professor vai dar, por exemplo, uma aula de história e fazer uma análise crítica da história brasileira? Professores com medo, escolas sem professores, crianças sem escola. Quando viu este colégio ser fechado num bairro da periferia de São Paulo, a líder comunitária Maria Lúcia se desesperou. 63 crianças tiveram que ser transferidas para outras escolas a 10 quilômetros de distância. Vendo o prédio abandonado, ela conclui: para cada escola que se fecha, você corre o risco de ter que abrir uma cadeia. Preste muita atenção neste rapaz. A história dele é trágica, mas muito reveladora do quanto se entrelaçam as misérias nacionais. Edgar nasceu numa casa humilde de um bairro periférico. Perdeu o pai, taxista, assassinado num assalto. Não conseguiu terminar a faculdade. Parou por problemas financeiros. Inclusive, o nome dele foi até para o Serasa, por causa da faculdade. Ele foi chamado no fórum, que a faculdade dele está atrasada. Mas Edgar tinha uma bicicleta. Empregou-se como entregador de lanches. Honesto, bem-humorado, desafiava pedalando o trânsito de São Paulo. Até a noite do dia 22 de maio. Eu já estava deitada. O telefone tocou. Eu já sabia, sabe, que ele ligava para mim quando ele precisava de mim. Eu falei: ai, será que é o Edgar? Ele falou: mãe, o pneu da minha bike furou. Eu falei: Edgar, onde você tá? Eu vou te buscar. Eu não precisava meu filho falar: mãe, vem me buscar. Eu mesmo falava: estou indo. Quando Dona Tânia chegou, o filho já havia sido levado para o hospital, baleado. Edgar foi a vítima inocente de um tiroteio entre assaltantes em fuga e policiais. Uma dor assim que não existe palavras que eu possa explicar para você o que eu tô sentindo. Eu tô perdidinha porque eu tinha me jogado lá dentro junto com meu filho. Agora só fica saudade, porque meu pai foi um pedaço de mim, meu irmão foi um pedaço de mim. E agora, quem que vai ser o próximo? Eu vou sair, pode ser eu, pode ser minha mãe, pode ser um filho de alguém aqui, um parente. Ana, essa série mostrou aí o problema de violência, problema de habitação, educação, saúde, né? Emprego. Emprego. O que mudou depois de um ano de exibição? Olha, no Rio de Janeiro, a gente pode dizer que alguma coisa mudou porque a polícia pacificadora entrou em outros morros, em outras comunidades, e você tem mais áreas pacificadas no Rio de Janeiro, embora o número de problemas ainda seja gigantesco, né? Houve uma ação por parte das autoridades de segurança com relação à milícia também. Com relação à milícia, há mais combate, efetivamente. Quer dizer, pelo menos há um desenho de solução. Alguém está tentando efetivamente fazer alguma coisa. A gente não pode dizer isso vai dar 100% certo. Ainda é muito polêmica essa discussão, né? Tem gente dos dois lados, com argumentos fortes dos dois lados. Mas é uma iniciativa pública que existe, que é de fato, porque a gente vê muito discurso e muito pouca ação, né? Nesse caso, houve uma ação prática. Enquanto aos presídios, a situação mais caótica é Porto Alegre e Espírito Santo, né? O Rio Grande do Sul Vitória. é horrível e o Espírito Santo, de maneira geral, Vitória e a região metropolitana e algumas outras cidades do interior, que tinham delegacias, na verdade, onde o preso deveria ficar temporariamente, ele ficava por anos a fio. Existiam as famosas prisões, celas de latinha, eram containers, né? Exatamente. Muitos foram desativados, novos presídios foram construídos, presídios de segurança máxima, inclusive. Agora, precisou de uma ação do governo federal para que isso acontecesse no Espírito Santo. E no caso do Rio Grande do Sul, que ainda é o caso mais grave do país, você continua tendo situações trágicas, como uma que a gente viu na reportagem, de um presídio de passagem para presos já em regime semiaberto, que só fica ali quem quer mesmo, é um amontoado de gente, é um depósito de seres humanos.
Você já apresentou programas mais extensos, mais séries. Foi a primeira que você realizou, assim, dentro de um jornal diário? Não, eu fazia também. Na verdade, sempre que dá, eu dou uma escapulida Claro. da É a bancada. veia da repórter, né? De reportagem de rua. Exatamente, para fazer reportagem. Se vai virar uma série de 5, 6 matérias, como as que eu tenho feito, ou se vai virar uma reportagem especial, uma única, 2, 3, aí depende muito do assunto, da circunstância, do momento, né? Aqui eu tenho feito séries de 6 grandes reportagens. Agora, passado um ano, o país mudou, né? O país tem mudado, né, Celso? O país tem melhorado em muitas coisas, em outras ainda precisa melhorar muito, mas que existe um ingrediente novo no Brasil da última década, talvez dos últimos 12 anos, existe, que é uma migração gigantesca de um contingente de pessoas das classes D e E para a classe C, tornando o Brasil hoje um grande país de classe média. Hoje você tem 49,8% da população brasileira inserida na classe média. Quase metade, né? Quase metade. E, consequentemente, é uma classe mais participativa, né, da política, não só da economia, né? A gente vê muita pesquisa com relação à entrada desse contingente de pessoas no mercado consumidor. Por quê? Porque isso interessa diretamente a quem produz para que essas pessoas consumam. Automaticamente, ao entrar no mercado consumidor, ele passa a ser mais exigente, Evidente, ele provoca toda uma transformação por parte das empresas, por parte das autoridades. Exatamente. Se ele pode comprar uma casa financiada, mas ele compra, e com isso ele gira a indústria da construção civil. Se ele pode comprar eletrodomésticos financiados quase sempre, mas ele gira essa indústria. Se ele pode entrar numa concessionária, comprar um automóvel novo, uma motocicleta nova, ele se transforma num cidadão. Isso o autoriza a se ver como uma pessoa importante também na hora de votar, que é o importante desse momento agora no país, né, E, Celso? consequentemente, se torna um consumidor de informação também. De informação, inclusive para cobrar da autoridade em quem ele vota que melhore a vida dele para frente, ou que não piore, que não mude a conquista que ele já realizou, né? Que ele já chegou. Agora, essa mudança ou essa ascensão das classes D e E, a classe C, ocorreram principalmente no último ano. Na verdade, é um processo em curso. A gente teve crescimento no último ano e meio e isso pesou muito na balança. Mas se você pega os gráficos, você vê que desde a Constituição de 88 isso começou a mudar, né? Aí depois de 94, com a estabilização econômica, você vê saltos muito grandes e uma entrada definitiva enorme de pessoas no último ano e meio, 2 anos, aí de um contingente de 13 milhões de pessoas, na chamada nova classe média brasileira, né? Que é um fenômeno muito importante. Como vocês veem, a Ana Paula não é só especialista, é especialista também em economia, né? Que nada. Agora, eu quero saber de você o seguinte, como é que você define essa transição? Você tem aí quantos anos de carreira? 25, acho. O que mudou no jornalismo? Qual a análise que você faz assim, da mudança do início da sua carreira por essas transformações, digamos assim, com ingredientes da economia? Muita coisa mudou. Para bem e para mal, muita coisa mudou, Celso. Eu acho que hoje eu vejo mais nas faculdades de comunicação jovens muito encantados demais com coisas que não são reais na profissão. Então, houve um excesso de glamorização do jornalista, principalmente do jornalista de televisão, e você vê muitos jovens iludidos com isso, achando que isso aqui é um mar de rosas, iludidos pelo glamour da profissão. A gente sabe que não é assim, né, Celso?